é que você vai confiar no que a Globo reporta sobre o governo Trump ou sobre o governo Lula? Você tem que querer muito ser enganado. Ainda nessa discussão tem um componente muito interessante, que tem gente que acha que realmente que o Mauro Vieira, o Haddad, o Lula vão sentar em uma mesa com o Marco Rubio e o Donald Trump e dobrar os caras. Tem gente que realmente acha que o Brasil vai levar os americanos na conversa, no papo, e que eles vão acreditar, aceitar que as coisas continuem acontecendo como vem acontecendo no Brasil. Eu volto a dizer, eu acho bizarro que duvidem da capacidade de negociação do Trump e dele obter os resultados pretendidos. Eu acho... Assim, a gente está falando hoje de um homem que negociou a paz no Oriente Médio. De novo. E aqui eu tenho que fazer uma recapitulação para lembrarmos como é que isso tudo começou. Em 2023, no dia 7 de outubro de 2023, o governo Biden, um dos ataques mais covardes da história, onde Hamas invadiu Israel, assassinando mais de 1.200 pessoas, incluindo bebês, crianças, mulheres, todos civis, e tomando 251 pessoas como reféns. E no início, os terroristas palestinos comemoraram o sucesso do ataque a Israel. Foram feitos desfiles com os corpos israelenses mortos, as mulheres feitas reféns mortas e estupradas pelos palestinos. Em todos os cantos se ouvia cânticos, morte a Israel. A resposta defensiva de Israel, e aqui eu deixo absolutamente clara e inequívoca o meu apoio à política de Israel, existe um grupo da direita que está saindo da casinha que confunde a ideia de isolacionismo, priorizar os interesses americanos, se preocupar com a influência excessiva da política israelense dentro dos Estados Unidos, que são todas questões legítimas, mas as pessoas confundem isso, relativizando isso, tipo Candace Owens, as pessoas estão ficando completamente malucas. Então deixo claro aqui a minha postura, que é clara e inequivocamente sionista e em apoio a Israel, como deve ser. E a resposta de Israel foi implacável, porque a faixa de Gaza, que é o local que abriga os terroristas do Hamas, foi ocupada e os terroristas foram combatidos. Covardes que são, usaram sempre que puderam crianças e mulheres como escudos humanos para se proteger das forças de defesa israelenses. Então, por causa do Hamas, milhares de pessoas morreram tanto em Israel quanto em Gaza. E a gente viu posicionamentos asquerosos, como o do Brasil, quando Lula declarou que o fato de Israel defender o Hamas configurava genocídio e era comparável ao Holocausto. Esse mesmo Lula tirou o Brasil também da Aliança Internacional em Memória do Holocausto. Mas não foi só Lula. A gente viu, por exemplo, a Greta Thunberg, aquela vadiazinha fantoche do globalismo ocidental, realizando uma série de ações contra Israel e a favor do Hamas, inclusive com apoio de militantes brasileiros pró-terrorismo. A gente viu o Reino Unido reconhecendo pela primeira vez na sua história, reconhecendo a existência de um Estado palestino, Reino Unido na mão da esquerda. A gente viu a Assembleia Geral das Nações Unidas, diversos países, incluindo o Brasil, se levantando e se recusando a ouvir o discurso do Bibi Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao mesmo tempo em que ouviam com atenção o discurso do presidente da Síria, um terrorista islâmico. E por aí vai. Mesmo diante disso tudo, contra tudo e contra todos, contra tudo e contra todos, Donald Trump negociou paz entre Israel e o Hamas, pondo fim a essa guerra que se arrastava por 2 anos no Oriente Médio. O acordo proposto pelo Trump e aceito tanto pelo Hamas quanto por Israel tem 3 fases, e inclui uma série de obrigações, como a libertação dos reféns,
a trégua e o recuo militar inicial, o monitoramento de países da região, para verificar a implementação do acordo, a desmilitarização e desarmamento do Hamas, reformas políticas na faixa de Gaza, reconstrução econômica na região e muito mais. E muita gente dizia que era impossível, principalmente esses imbecis da Globo News, mas o Trump foi lá e fez do mesmo jeito. Volto a dizer, contra tudo e contra todos. Vejam, o que o Trump alcançou é tão grande que até a revista Time dedicou uma capa só para ele, trazendo declarações de o triunfo de Trump, o líder que Israel precisava, como Gaza está sendo curada. Apesar do, não pelo Guga, mas pelas demais pessoas, o Trump foi elogiado por Bill Clinton, por Joe Biden, por Hillary Clinton. Então não tem como dizer, desculpa aqui, pessoal, parem de passar vergonha, Trautmann, esses caras todos, esses imbecis, parem de passar vergonha. Não tem como dizer que não é algo histórico. Tem que bater palma para a habilidade de negociação do Donald Trump, pô. Cara, eu acho que o Donald Trump é capaz, talvez, eu diria assim, de salvar talvez o Vasco. Eu queria que o Trump negociasse um acordo para o Vasco. Eu não sei se vocês sabem aquela história do cara que achou uma lâmpada e esfregou a lâmpada e tal, saiu o gênio. E aí o gênio virou e falou assim, olha, você tem direito a um desejo. Aí o cara falou, pô, mas um desejo, gênio? Não eram três? Agora aqui, governo Lula, inflação, você tem direito a um desejo. Aí o cara, pô, eu sei que eu deveria... pô, tem que pensar aqui no melhor para o mundo. Então, eu queria negociar, eu queria que houvesse paz no Oriente Médio. Aí o Gênio virou e falou assim, pô, peraí, meu amigo, desculpa, ali é uma questão muito complexa. Você tem a questão dos vários países em volta, a questão dos sunitas e dos xiitas que não entram em acordo e tal, pô, Israel tem uma questão histórica, a infiltração na esquerda global e tal. E, desculpa, isso até para mim, que sou gênio, é difícil. Pede uma coisa factível. Aí o cara virou e falou assim, pô, então, eu queria que o meu Vascão fosse campeão da Libertadores. Aí o Gênio olhou, pensou uns 2 segundos e falou, deixa eu ver esse negócio aí do Oriente Médio mesmo. Como é que é esse negócio do Oriente Médio? Então, já que agora o Trump resolveu a situação do Oriente Médio, talvez haja esperança para o Vasco. Por que não? Eu, como vascaíno, né? Donald Trump para presidente do Vasco. Não posso sonhar? Agora, como no caso do Brasil, né, não faltou gente para dizer que seria impossível Trump alcançar esse resultado, que ele só alcançaria mais guerras e tal. Lembra daquele ator, o John Cusack? Disse que o Trump ia arrastar os Estados Unidos para uma guerra com o Irã, um dos principais apoiadores do Hamas. O resultado, o Trump em um dia destruiu o programa nuclear iraniano, obliterou a capacidade militar e logística daquele país, e a capacidade deles apoiar grupos terroristas do Oriente Médio. O Roger Waters, né, ótimo no Pink Floyd, faz uma coisa maravilhosa, devia só ficar tocando Pink Floyd. Disse que o plano de paz do Trump para Gaza era um roubo colonial disfarçado de paz. Resultado, os próprios caras do Hamas aceitaram o plano do Trump. Agora, tem o Guga Chakra também. Eu gosto do Guga Chakra, pessoalmente, gente boa. Mas lembrem-se que quando o Trump perdeu, muitas aspas, eleições americanas de 2020, o Guga disse que o mundo ficaria mais suave sem o Trump. Tinha acabado o pesadelo da era Trump. Pode-se criticar Biden, tenho certeza que criticarei muito quando for necessário, mas é uma pessoa normal. O Trump era mal. Obviamente, como quase todas as análises do Guga, ele estava errado. Sem o Trump, o mundo mergulhou em guerras. E uma delas continua durando até hoje na Rússia e a Ucrânia,
que o Trump está tentando encerrar, e eu acho até que vai encerrar. Mas nós vemos acordos históricos sendo firmados. Não pensem que os delírios do Google ficaram só no passado, não. Essa semana mesmo, ele está falando sobre um acordo de paz entre Israel. Bota aí o vídeo pra gente, Bruno. Paz. Isso é marketing do Trump. A palavra é um cessar-fogo temporário extremamente frágil, que sim trouxe um resultado excelente, que é a libertação desses 20 reféns com vida, que voltam para suas famílias. As imagens são emocionantes dessas cenas. Há também a libertação de 250 palestinos que cumpriam prisão perpétua em Israel, e 1.700 foram presos em Gaza por uma série de circunstâncias, muitos não fizeram nada, que também voltam para suas famílias. É excelente também ver que centenas de milhares de palestinos podem sobreviver nesse momento sem medo de morrerem em bombardeios de Israel, que recebem alguma ajuda humanitária. Não dá para dizer que estão voltando para casa, porque a casa não existe mais, a maior parte da casa virou escombro, eles vão morar ali em escombros nesse momento. Então esse é o cenário, é melhor do que uma semana atrás. Uma semana atrás, os palestinos morriam nos bombardeios israelenses e os 20 reféns continuavam nas mãos do Hamas. Essa é a excelente notícia, e uma notícia para celebrar. Agora, não podemos ser ingênuos. Para o futuro entra enorme ceticismo, e já começou o ceticismo, porque Hamas devolveu todos os corpos, talvez nem consiga encontrar todos os corpos. O governo Netanyahu já pode usar isso como desculpa, os confrontos dentro da faixa de Gaza. E assim, quando a gente ouve a palavra paz, é o Trump querendo celebrar, vender uma imagem do que ele não é. Porque até 2 semanas atrás, ele defendia a limpeza étnica dos palestinos, que é um crime contra. Isso é o tal do negócio do Trump Derangement Syndrome. Um acordo histórico acabou com a guerra de 2 anos, que pelo terrorismo do Hamas vitimou dezenas de milhares de pessoas, mas não tá bom. O cara é elogiado pela revista Time, pelo Bill Clinton, pela Hillary Clinton, pelo próprio Joe Biden. Mas como é o Trump, a Globo News não consegue reconhecer o tamanho do que foi alcançado. Imagine se fosse um acordo de paz feito pelo Obama. O Obama tinha ganhado 35 prêmio Nobel. Aliás, parabéns para Maria Corina Machado. Aí você liga esse assunto com o que nós vemos, nós estávamos falando antes, né, sobre a velha mídia, como ela tem coberto as negociações entre Brasil e Estados Unidos, e a pergunta que fica é uma só. Como é que você vai confiar no que a Globo reporta sobre o governo Trump ou sobre o governo Lula? Você tem que querer muito ser enganado. E aí se decide em qual lado que você vai querer acreditar. No que mostra com fatos que o Trump é um dos melhores negociadores do mundo, ou no que fala que o Trump negociou a paz entre Israel e Hamas, vai ser convencido por gente como Mauro Vieira, Haddad, Lula, etc. Eu acho que nunca uma escolha foi tão fácil. Você viu o que aconteceu. A Magnitsky veio, os vistos caíram, as sanções apertaram e o sistema sentiu. E isso não foi mágica, foi trabalho, com coragem, com apoio direto de quem não desistiu do Brasil. E agora é a sua vez. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou clique no link da descrição. Com um pouco mais de $5, você já me ajuda. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold, cheio de benefícios. Eu estou fazendo a minha parte. E você?